Seja muito bem-vindo ao Instituto Fragata, o local onde você se desenvolve pessoal e profissionalmente. E hoje, segunda-feira, mais uma live incrível para você que está buscando desenvolvimento. Eu tenho um convidado hoje muito especial. Tem o Eduardo Félix, que vai estar aqui com a gente. Eduardo, nossa, tem muita coisa para compartilhar de humanidade, de liderança, de equipes, e vai ser uma honra falar com o Edu. O Edu já está aqui, eu vou chamar ele. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. Opa, deixa eu ver. Foi o convite. Sejam todos muito bem-vindos. Ô, Edu! Tudo bom? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez, viu? Você é sempre muito solícito. É um prazer sempre falar com você. Aprendo muitas coisas e é uma grande honra recebê-lo aqui no Instituto Fragata. Seja bem-vindo, meu amigo. Vice-versa. Sempre um prazer e uma honra estar contigo. Que bom, e olha, aquele tema da liderança científica a gente conversa depois, viu? Você que me inspirou, Bom, cara. eu gostei demais desse termo aí. Vou confiscá-lo. É seu, é todo seu. Ficou muito interessante quando você trouxe na live que nós fizemos anteriormente todos os embasamentos que você foi pegando comportamentalmente, e esse termo me veio muito, muito claro mesmo, Edu. Mas, Edu, fique à vontade, meu amigo, se apresente para o pessoal aqui, que é o Eduardo Félix, porque eu tenho certeza que, em termos de desenvolver equipes, caramba, a gente tem muito a aprender contigo, Edu. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, cara. Eu sou um eterno aprendente, não, não estudante. Eu tô sempre. Gosto de me sentir que eu estou sempre em aprendizado, porque o dia que a gente achar que não precisa mais aprender, eu acho que acabou nossa humildade, acabou a nossa capacidade de evoluir, né? E eu acho que a gente está aqui para evoluir, né? Seja neurologicamente quanto espiritualmente. Então eu estou sempre querendo aprender. E junto com isso, eu acho que muito por conta da influência científica do meu pai é um engenheiro de telecomunicações, professor do Instituto Militar de Engenharia. Então eu cresci com essa questão de lógica, com essa questão de causa e efeito, né? E com um pouquinho de São Tomé. Mas por quê? Por que que isso é melhor, mas por que que isso dá tão errado e, e tem tanta gente que insiste em fazer isso? Estou falando tanto de liderança quanto de carreira, você pode aplicar para muitas outras coisas. Então eu comecei a querer cada vez mais me embasar cientificamente do que eu estava falando ou do que eu estava vendo, para as pessoas. Cara, ele não está falando de achismo, né? Isso já foi testado, isso já foi comprovado, né? E talvez valha a pena ouvir, talvez valha a pena pesquisar, talvez valha a pena eu é, praticar ou aplicar, né? Porque se eu aprender e não compartilhar, eu também acho que não serviu para nada o aprendizado, né? Então, se eu quero compartilhar, eu acho que eu preciso me embasar bastante para compartilhar. Então, por isso que eu pesquiso bastante, estudo bastante. E quando a gente está falando de liderança, eu não fui só estudar administração, né? Eu acabei, de tanto estudar, acabei dando aula na Unip de teoria geral da administração, mas eu fui estudar psicologia positiva, fiz uma pós-graduação, estudei a mesma coisa que você. Eu fui fazer uma pós-graduação em neurociências, estudar comportamento, estudar por que que se eu falo isso, causa tal resultado, ou por causa tal química em mim, ou essa é a química que causa quando eu falo isso, ou quando eu sinto ou passo por aquela experiência. Eu adorei aprender sobre isso. E tem muito mais para aprender, porque quanto mais você estuda, mais você vê, cara, eu não sei nada, tem muito mais coisa. E é por isso que eu tô com essa vibe que agora eu vou usar o seu termo, da liderança científica. Pô, Eu gosto de estar muito embasado.
Porque eu estou falando de vidas, né? De pessoas que a gente está liderando. E eu me preocupo muito com o impacto que eu causo nas pessoas, né? Se eu tenho oportunidade de ajudar alguém a crescer e perco essa oportunidade, isso me machuca. Eu acho que isso não é um bom papel de liderança. Então eu gosto de ficar antenado e para estar em condições de falar alguma coisa para alguém, lógico que a experiência de vida conta, mas se eu tenho base científica, eu acho que fica mais fácil mais agradável, talvez, de a mensagem ser aceita. Edu, pensando assim, de uma forma geral, eu vejo que, por exemplo, você já está há muito tempo na área de liderança, já tem um know-how, já tem um conhecimento, e é claro que desenvolver equipes para você é diferente hoje de desenvolver equipes, por exemplo, para um líder que de repente está recém-promovido, está começando a desenvolver. E me parece assim que não tem curso de fim de semana, que sai de uma semana, que vai preparar a pessoa para isso, né, Edu? Como é que começa, meu amigo? Se você se lembra, como é que de repente lá atrás, quando você começou a falar, cara, tem que desenvolver a equipe, é, como é que foi esse movimento, Edu? Pra onde você começou, meu amigo? Deixa eu só agradecer primeiro meu amigo, É professor verdade. Marcelo Roseira, excelente professor de matemática, um cara super do bem, admiro demais ele. E Seja tá muito aí com a, e bem-vindo. tá aí com a gente. Cara, eu tô nessa estrada há 25 anos, né? Mais ou menos. Então, eu no começo, meu primeiro trabalho de liderança, na verdade, eu cheguei numa fábrica e não tinha vaga para a área que eu queria. Porque eu me formei também no IME, igual meu pai, e eu fui para a fábrica de armamento leve da Imbel. Eu era engenheiro, era não, eu sou engenheiro mecânico e de armamento, né? E fui para essa fábrica, mas eu fiz engenharia mecânica, mas eu gostava de qualidade. Eu, desde o terceiro ano da faculdade, estava estudando sobre qualidade já. Tanto é que eu fiz o último ano da faculdade, de manhã e de noite eu fazia uma pós-graduação em qualidade, porque não tinha nada sobre qualidade na faculdade. E o Albernaz, cara, honra, amo esse cara, meu irmão mais velho. Seja bem-vindo. É, então, eu, eu queria trabalhar na área de qualidade. Eu cheguei nessa fábrica e as posições de liderança na qualidade estavam preenchidas. Mas eu, cientificamente, eu consegui construir um caso para mostrar que eu podia agregar muito para a área de qualidade. Então, depois que eu terminei a rotação como trainee na empresa, eu fui criar um cargo na qualidade, me deram uma parte do controle de qualidade. Mas, cara, eu sempre tive um negócio que eu não chamo de carisma, mas eu sempre achei que você precisa se relacionar bem com as pessoas se você quer que elas se engajem, porque para mim esse é o principal papel da liderança, engajar pessoas, né, na direção de uma meta. Então, eu sempre achei que para isso acontecer, precisava de um bom relacionamento. E eu sentia a necessidade de criar um bom ambiente para as pessoas se sentirem bem de estar ali. E eu pensava isso sem base científica nenhuma, era um achismo meu. Pelo que eu estava experimentando naquele momento da minha vida. E eu comecei por aí. E teve um momento que eu assumi um laboratório de metrologia e eu não sabia quase nada de metrologia. Você sai da faculdade sabendo nada, né? A faculdade te prepara para não sei o quê. Mas você acha que só te ensina a pensar. Mas eu saí, eu fui para metrologia e eu não sabia nada. Mas eu pedia para eles me ensinarem. Eu fiz um curso de máquina tridimensional. Eu pedi para o supervisor do laboratório me ensinar. E eu achava legal que as pessoas viam, caramba, ele está aprendendo com o funcionário dele a mexer. Isso era uma forma de respeitar também quem era mais experiente, quem estava bastante tempo ali, e ver também que eu respeitava.
Então, eu criei esse caminho de criar relação de confiança e de bom relacionamento e eles perceberem que o que eu falava, eu fazia. Eu não tinha incongruência entre o que eu falava e fazia. E eu estava sempre hoje defendendo, né? Ou seja, em certas horas praticava liderança paternalista, né? Tá. Se você pegar os estilos de liderança do Daniel Goleman. Mas não era e não é o meu estilo natural, né? Mas você tem que saber navegar diferentes estilos para quando a necessidade aparecer, né? Isso, você bem sabe, se chama liderança situacional. Então, eu fui tendo essa experiência, lógico que errando bastante, aprendendo com erro, mas esses erros me faziam ter vontade de estudar e entender por que eu errei. Deixa eu entender se tem uma coisa na literatura que mostra como que é o diferente para dar certo. Então, eu fui aprendendo dessa forma, construindo dessa forma. Mas eu não tive ninguém, infelizmente, para me ensinar, cara, isso é o certo, isso é o errado, até porque é muito difícil esse conceito de certo ou errado, que a gente está falando de pessoas, e pessoas são muito diferentes, né? Talvez seja o mais adequado para aquela situação, ou isso se encaixa naquela situação, pode usar isso que também vai funcionar, né? E você vai nesses cursos de liderança. Pô, fiquei um final de semana fazendo curso de liderança, tem um certificado, e eu acho que eu aprendi sobre liderança. Isso, putz, é uma furada. Porque se você não praticou aquilo que você ensinou numa equipe de verdade, você não conseguiu validar se você realmente aprendeu. E a própria ISO 9000 fala isso pra gente, né? Uma das formas de verificar, você tem que verificar a eficácia do treinamento, e uma das formas é você validar isso na prática, se funcionou ou não, com pessoas e cenários diferentes, né? Então eu fui fazendo meus testes de hipótese até eu fazer pós-graduações diferentes. Estudei gestão de qualidade, gestão de projetos, gestão de pessoas, entendendo como é que funcionam as pessoas. E foi construindo ao longo do tempo. Mas o legal é você entender, eu acho, que eu mesmo com 46 anos, estando 25 anos nessa estrada, eu ainda não sei muita coisa. Eu ainda tenho muita coisa que eu quero e acho que devo aprender. Então, quem está começando tem que entender, cara, esse é o conhecimento que eu tenho agora, eu não preciso saber tudo e nem vou saber tudo de liderança agora. Eu vou começar a construir a forma como eu enxergo liderança e como que eu consigo me adaptar a cenários diferentes caminhando, construindo a minha estrada. Então, se alguém pensar que vai ser rápido, eu tenho acabei de sair da faculdade, 23, 24 anos, vou fazer um curso de liderança e vou cair dentro e não preciso mais aprender mais nada, esse aí tem uma grande chance de tropeçar bastante nessa caminhada. Uau, imagino mesmo, Eduardo, porque acho que a prática ela é fundamental, e aí tem aquela questão também uma coisa que eu admiro muito em ti, que é o interesse genuíno pela equipe, né? Isso Porque é uma linha sutil, né? Mas uma coisa é eu fazer pela equipe pensando no todo, outra é eu fazer pela equipe pensando no meu resultado. E aí, cara, isso é um dos maiores crimes de um gestor ou uma gestora, né? É pensar no seu resultado, e é tão fácil você identificar quando a pessoa está pensando em si, né, na sua carreira, e está te usando para chegar onde ela quer chegar, né? E eu penso extremamente ao contrário. Eu penso que eles não estão lá para me ajudar como trampolim. Eu estou lá para servi-los. Porque a palavra liderança tem a ver com gestão de pessoas. Se eu faço gestão de pessoas, eu tenho que ter duas coisas. Eu preciso entender de pessoas
E eu preciso gostar de pessoas. Porque tem gente que é uma baita técnico, a empresa não sabe o que fazer com ela, preciso achar uma forma de manter essa pessoa motivada ou dar de aumento e não sei o que, e promove a líderes por motivos errados, só para dar promoção. E acaba também atrapalhando a carreira dessa pessoa. Eu já vi tanta gente que sofreu por conta disso, cara. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, que era técnico em São Paulo. Era um fabuloso técnico na área dele. Ele sabia muito mais que a equipe dele. Então era perigosíssimo trabalhar para ele, porque ele corrigia. Não é assim que faz, é assim, vou fazer, você vai ver, você não é bom. Porque ele sabia muito mais. Então ele não tinha essa questão, cara, eu vou disseminar. E eu estou aqui para fazer a gestão das pessoas, fazê-los crescerem, aprenderem e eles entregarem o resultado, porque o resultado não é para mim, o resultado é através. Eu não sou responsável pelo resultado, já dizia o Simon Sinek, né? Eu sou responsável pelas pessoas que entregam o resultado. Esse é o meu maior papel. Como ajudar as pessoas a entregarem os resultados. É isso, que não são para mim. Não são para mim, são para ajudar com o propósito da empresa. Aonde a empresa quer chegar. Que muita gente pensa que é dinheiro. A empresa existe para dar lucro. Isso é um pensamento da década de 80, talvez até a de 90. A empresa existe para um propósito. Porque se eu achar que a empresa existe para dar dinheiro, eu vou começar a tratar as pessoas como números também. E vai acontecer, cara, engraçado, isso foi em que? Acho que foi em junho ou julho desse ano. Eu tô morando em Houston desde dezembro, Houston, no Texas, Estados Unidos. E estava num jantar com amigos aqui lógico, já nos Estados Unidos, mas não necessariamente americanos. Até porque minha equipe também é multicultural, e isso é muito legal. Depois a gente pode até falar sobre isso mais pra frente, que eu adoro. Isso está sendo bem bacana comprovar todos esses estudos, como é que funcionam em culturas diferentes. Isso é muito legal. E o rapaz estava reclamando que eles queriam desterceirizar um serviço, que estava pagando um serviço, que eles não estavam gostando do serviço, então eles queriam dar um saving de custo e tentar controlar melhor o serviço. Então eles desterceirizaram, mas na tentativa de desterceirizar, eles foram nos técnicos da empresa e perguntaram, vem cá, quem está afim de participar da equipe que vai fazer tal serviço? Alguém está afim de serviço aí? Zero resposta. Zero. Ninguém queria participar. Então eles foram para a solução errada. Se você participar, você vai ganhar tanto de dinheiro para participar. Eu tratei de novo como número. E no processo, eu estava conversando com o rapaz, eu acompanhei esse processo todinho. E eu falei assim, cara, você está perdendo uma coisa básica por trás aí. As pessoas não estão se sentindo apreciadas. Se elas não se sentirem apreciadas, vou pegar a expressão do Gary Chapman, autor do livro das 5 Linguagens do Amor, se elas não tiverem com um tanque emocional cheio, você vai ter dificuldade. Eu estou sem tanque, estou com um tanque vazio, não ando. É a mesma coisa do carro. Você vai ter dificuldade de engajar. Você precisa sentir que elas sintam-se apreciadas. Você tem que fazer isso antes. Então você tem que praticar gratidão e você tem que praticar apreciação. Valorizar. Sinônimo, mas talvez. Valorizar as pessoas que não necessariamente é com dinheiro. A gente se sente valorizado, né? Eu vou de novo refrasear as linguagens do amor, até porque o Gary Chapman escreveu um livro aplicando a teoria das 5 linguagens do amor ao ambiente de trabalho, que ele chamou das linguagens
as linguagens de valorização do ambiente de trabalho, né? Que não necessariamente são as mesmas do amor. Tem testes diferentes para você fazer. E Legal. tem gente que se valoriza por palavras de afirmação, gente por tempo de qualidade, gente por atos de serviço e gente por presente, né, no ambiente de trabalho. Você tem que entender qual que é a linguagem de cada um e praticar a linguagem de cada um, cada comportamento adequado, cada resultado. Você vai praticando a linguagem, a apreciação, para a pessoa se sentir valorizada. Você vai enchendo o tanque emocional dessa pessoa, junto com a gratidão. Obrigado por você ter feito isso. Para o momento de necessidade, a reciprocidade vai fazer com que a pessoa, cara, eu vou fazer, esse cara faz tanto por mim. Vou lá, vou pelo menos ouvir, vou entender qual é o propósito. A gente tem que conectar depois com o porquê, de começar com o porquê. Isso é uma coisa bem legal também. Mas é que nem paternidade ou maternidade. Se você está sempre batendo, nunca explicando por que você está pedindo aquilo, por que tem que ser feito daquele jeito, não gerando oportunidade de aprendizado, a pessoa vai tá crescendo com medo e vai sempre esconder de você, vai se afastar de você, depois você vai reclamar. Pô, meu filho não vem na minha casa, ou meu filho tem medo de mim, não conversa comigo, esconde as coisas de mim, eu pergunto, quem fez ninguém fala, você não tem como reclamar. E tudo é a mesma coisa, você não encheu o tanque emocional. Então ele me perguntou, caramba, por que eu tenho que agradecer ou demonstrar qualquer apreciação para um colaborador que ele fez? A gente paga o salário, porra, bom nível de mercado, num cenário que a gente está, que aqui não está tão diferente do Brasil, não. Até porque a gente está entrando, os Estados Unidos está entrando numa recessão, né? Então é até pior. Então, nessas condições, ao contrário do Brasil, que está diminuindo a taxa de desemprego, né? Então, nas condições atuais, ele tem que ser grato pelo simples fato de ter um emprego. E foi isso que ele falou. Tudo bem, por um lado a gente quer que a pessoa se sinta bem aqui, né? Mas por outro, isso aqui é uma empresa, né? A gente não lida com abraço, tapinha nas costas, assim, fornecimento de bem e serviço ao mesmo tempo que a gente quer gerar lucro. Esse foi o discurso que ele fez para mim. E muita gente pensa que isso faz sentido, né? E a intenção é positiva, né? E é um líder sênior, hein? Um líder sênior. E essas pessoas são geralmente pessoas que cresceram em circunstâncias difíceis, sem meias circunstâncias difíceis. Normalmente, pouco apoio da família, se tornaram bem-sucedidos na sua área, principalmente por causa do esforço delas, perseverança, sacrifício pessoal, né? E são meio calculistas, normalmente não tem muito foco em pessoas, muito foco em... meu filho tá voltando, tô olhando ali porque meu filho tá voltando da caminhada que ele faz diariamente. Estou no escritório, depois eu vejo a frente da casa, eu tava vendo ele voltando ali. Então, acabou de chegar. Então, essas pessoas não têm normalmente foco em outras pessoas, em relacionamentos, sentimentos. Acho que isso é tudo bobeira. Né? Enxergam responsabilidade como virtude e fundamental. E é uma virtude, mas você enxerga como uma virtude fundamental e não volta para os outros para agradecer o que foi feito. Fazem o que fazem porque é o dever, é função. Então, eles dão pouco valor a qualquer tipo de demonstração de apreciação para as pessoas. Então, eu perguntei para ele, cara, manter o moral positivo sem recorrer a recompensas financeiras seria importante nesse cenário? Porque ele tá falando de reduzir custo. Então, eu capturei a atenção dele. Ele fez uma cara assim, né? Se eu te dissesse que é comprovado cientificamente que pessoas felizes rendem mais. Foi a primeira coisa que eu falei para ele. Ele, como assim?
Ele já associou a felicidade com tapinha nas costas, de abraço e todo mundo rindo. Porque a gente faz essa confusão entre felicidade, alegria, prazer, satisfação, euforia até às vezes, né? E ele falou assim, pô, mas ele é pago para isso. Então, tava confuso na cabeça. Eu falei, tá, se você fala para mim, você já é a quarta ou quinta vez que está falando para mim já que ele é pago para isso, se essa é a cultura, fulano é pago para fazer isso, e você pede alguma coisa que está fora do job description, fora das descrições da vaga, ele não é pago para aquilo. Então você criou a cultura que te mordeu no pé. Ele é pago para isso, mas para aquilo ele não é pago. Então eu não posso exigir. Como é que eu quero exigir então? Então você mesmo criou a cultura errada. Então a gente até hoje conversa sobre isso, como mudar, porque às vezes é muito difícil mudar, né? Mas se eu trato a pessoa como um número, elas vão querer número, ou seja, dinheiro. Então sua redução de custo aí foi pro saco. Totalmente. Totalmente mesmo. Ainda fora a probabilidade muito grande do turnover que vai acontecer nisso, porque o cara vai aceitar pelo dinheiro e não vai se manter no cargo, né? Exato, exatamente, cara. Isso, você gerenciar por medo é isso. Se eu tenho medo, que eu vou intuitivamente, por instinto, eu vou querer fugir daquela situação de medo, me afastar daquela situação de medo, eu vou ficar paralisado. Dificilmente eu vou ter força para lutar contra Sim, o sistema, né? sim. Estou pensando em todas as reações do medo. Paralisado não me dá produtividade. Fugir também reduz minha produtividade. Aumenta turnover, o custo da demissão, da contratação por um valor mais alto às vezes. Perco o aprendizado, perco o conhecimento. Então, esse é um dos 500 motivos, problemas com liderar por medo. É um dos motivos que explica por que pessoas felizes rendem mais. Né? Posso te dar motivos com viés psicológicos, com viés neurológicos, com viés de administração e assim vai. Dependendo do viés, eu acho diversos motivos científicos para te mostrar isso. Então, realmente o medo é improdutivo. Totalmente. E é verdade, né, Edu? É uma questão, parece que de muita consciência. Você falava aí, eu fiquei pensando em algumas ferramentas, entre aspas, que eu acredito que são muito fundamentais para um líder montar uma equipe. Eu coloquei termo ferramentas, não sei se seriam isso. Primeiro, a questão de observar bem como é que está sendo colocado a cultura e a reverberação disso, que é o clima organizacional, né? Eu acho que isso é uma coisa mais intuitiva no sentido de você identificar, porque o que você está trazendo é muito forte. O cara, de repente, fala, não, beleza, você tem que ser pago para fazer, você tem que estar bem porque você está pago. Então, é o que você falou. Ótimo, ele vai exigir do cara ao máximo dentro daquilo que foi combinado, mas também ele não vai poder exigir mais do que foi combinado. Ou seja, a proatividade aqui já está começando a ser, já está gerando aquela cultura do não sou pago para isso. E se isso influencia a equipe, putz, esse cara vai ter um problema muito grande, cara, porque isso, de certa forma, parece que distancia o envolvimento, né? Quer dizer, eu tô com você aqui porque você está me pagando, não necessariamente porque eu quero estar aqui. Por Exato. mais que eu tenha dado emprego, né? A grande chave disso é que você está desconectando as pessoas do propósito. Seja o propósito delas, seja da empresa, seja daquela tarefa. Eu estou desconectando. Eu estou só criando uma relação causa e efeito em relação a dinheiro. Se dinheiro, então eu faço. Se não dinheiro, então eu não faço. Aí se a pessoa não faz, você vai pelo medo. Se não fizer, não sei não. Aí eu vou fazer porque eu tô com medo de ser demitido. Mas quando eu tô com medo, quando eu tô sob estresse ou sobre violência, que pode ser violência verbal, o meu cingulado anterior, ele reage menos a estímulo. Isso é um estudo, inclusive, do Instituto do Cérebro, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul. Né? Que é a parte do teu cérebro que lida com atenção, com resolução de problemas, foco. Então, se essa área não está sendo estimulada,
eu perdi toda a minha criatividade para desenvolver uma solução e perdi minha capacidade de foco e atenção para encontrar uma solução. Então, isso é neurologicamente explicando o problema de lidar de trabalhar com medo sobre violência, sobre estresse, ou sobre violência pode ser verbal também. Então, eu desconectei totalmente do propósito. Eu estou fazendo o que é para sair de uma situação de ameaça. Porque quando você está em uma situação de ameaça, teu cérebro ele fica totalmente liderado pela amígdala ou pelo teu sistema de instinto. Eu vou agora pegar toda a energia que eu tenho para direcionar, para resolver essa ameaça, para não me sentir ameaçado. Quando eu falo toda a energia, sistema de crescimento para, você não cresce nem unha quando você está numa situação dessa, por exemplo, de estresse. Né? Seu sistema imunológico baixa porque eu estou desviando de novo energia para combater a ameaça, e por isso que aumenta a possibilidade de doenças quando você está em situação de estresse constante. Né? Então, isso é horroroso não só para achar o resultado, como se pensar em médio e longo prazo, você começar a causar doenças, porque o estresse vai começar a causar problemas fisiológicos na pessoa. Né? Sem falar de problemas de cunho emocional. Então, isso é horroroso. Então, eu preciso reconectar essa pessoa com um propósito. Como assim? Eu vou pegar 3 teorias diferentes. Se eu pegar a teoria de Daniel Pink sobre motivação intrínseca, aliás, é um livro maravilhoso, Motivação 3.0. Super indico esse livro. Ele vai falar de 3 coisas para motivação intrínseca: autonomia, maestria e propósito. Então, para eu ter motivação que parta de mim, eu vou estar mais motivado se tem um porquê eu estar fazendo aquilo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se eu partir dos pilares da definição de felicidade, da psicologia positiva, pega a definição de Martin Seligman, e vai falar de uma vida prazerosa, ou seja, mais emoções positivas. Eu detesto isso, emoções positivas. Emoções de valência positiva em relação a emoções de valência negativa. A Barbara Fredrickson, como você bem sabe, junto com o Losada, fizeram um estudo que viram que aproximadamente as pessoas mais felizes têm uma relação de 3 emoções positivas para cada negativa. Veja bem, eles falaram que 3 para 1, eles não falaram 0 emoções negativas. Então, pessoas felizes têm sim emoções de valência negativa. Então, quem por acaso falar para você que pessoas felizes não experimentam nunca emoção de valência negativa, já está mentindo para você ou está com o entendimento errado. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo, também é maestria. Vida com engajamento, vida engajada, da teoria do flow, do Mihai Csikszentmihalyi. Uma vida de você fazer algo onde o desafio é do tamanho da sua habilidade, onde você tem alto desafio, alta habilidade para se fazer aquilo, ou seja, está relacionado com algo que você é bom, que você tem maestria para fazer. E o terceiro pilar também é a vida com propósito. Olha aí. Então são 2 teorias totalmente diferentes uma da outra, mas todas elas falam de propósito. E outra coisa bacana foi a descoberta do Simon Sinek, que ele pegou os discursos, por exemplo, meu Deus do céu, esqueci o nome dele, da Apple. Steve Jobs. Steve Jobs, obrigado. Martin Luther King. Pegou exemplos de discursos de pessoas que engajaram mais, e todos eles, em vez de falar é isso que nós vamos fazer e depois explicar o porquê, ou nem falar do porquê, eles começaram dizendo por que isso é importante. Por que eu estou criando um novo produto, para depois falar como ele funciona e depois o que é o produto. Aqui é o novo iPhone, é o novo iPad, iPod, iTudo lá. Começou com um porquê, começou com um propósito. Então são 3 teorias diferentes, todas elas conectadas com um propósito. Teve uma vez que eu estava numa reunião em Petrópolis, no Rio de Janeiro, Brasil. E no final da reunião,
eu vi um cliente interno, a gente estava num call, uma sala com 20 pessoas, falou assim, olha, eu preciso que vocês vejam a peça tal, assim, 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 assado. Primeira pergunta que eu falei, por quê? Porque a gente está num cenário com diversas entregas para serem feitas, e por que eu tenho que priorizar aquilo? Em detrimento de todas as outras, gerou confusão em todo mundo que estava na sala. Agora, se ele chega começando a conversa, olha, acabei de voltar do Chevron, Petrobras, Shell, era uma empresa de óleo e gás, eles estão com tal problema na geração de energia na plataforma, seria fundamental a gente localizar a peça tal para ver se consegue entregar. Cara, mudou a conversa. Verdade. Mudou a conversa. Só porque eu comecei, por que eu quero isso? Então, cara, a partir dali eu comecei a ficar atento se tanto quando eu estou pedindo alguma coisa para o meu time, ou meus filhos também em casa, ou começo de uma reunião, eu começo, cara, por que a gente está aqui? Por que é para fazer isso? Então eu tento conectar com o propósito, com o porquê. Para a pessoa, se eu conectar o propósito, estou com um tanque cheio, cara, estou com um bom caminho andado para engajar as pessoas na direção que eu quero engajar, que é um caminho oposto ao que a gente estava falando do medo. Nossa, acho que deu uma resposta bem longa agora, hein? Não, fica à vontade, porque é muito interessante, você vai trazendo aí. Sabe que você me fez lembrar um livro que tem nada a ver com o que a gente está falando, mas diz algo que conecta perfeitamente, que é o livro Conversando com Deus, do Neil Donald Walsh. Fabuloso. É sensacional. E aí ele fala, o verdadeiro líder não é aquele que tem mais seguidores, mas aquele que forma mais líderes. Né? E isso conecta tudo que você estava trazendo aí. Eu acho que acaba sendo meio intuitivo, né, Eduardo? Porque você falou da semelhança das teorias, e eu realmente não imagino como que pode haver um bom líder sem um propósito em si, né? Porque eu acho que de repente parece que a pessoa ela tem ali um objetivo na mente dela, né? Seja na questão pessoal ou profissional. Acho que num todo, tudo é pessoal de uma certa forma, né? O profissional é um caminho que traz muita realização para a gente, mas de uma certa forma a gente obtém recursos dessa área para a nossa vida num todo, né? Faz parte, né? De repente aquela pessoa que só está ali, só quer o dinheiro, não tem mais nenhum tipo de interesse, putz, para esse cara vai ser uma encheção de saco ter que trabalhar com a equipe. Aí ele vai falar coisas que eu já ouvi muito utilizar, mas eu tenho que ser psicólogo dos outros. Você tem que entender de coisas que, tipo, isso não é minha área. É, ó, de repente eu sou da área de informática, TI, negócio de comportamento, isso aí, o cara tem que procurar um psicólogo. Pô, acho que você vai ser um líder bem médio, assim, médio para raso mesmo, não vai muito longe com essa filosofia. Mas no fundo o que a gente percebe? O cara não consegue se engajar dentro daquele propósito porque não tem engajamento nem com ele mesmo, né, Edu? Talvez ele nem acredita, nem sabe por que ele está naquela cadeira, ou ela está naquela cadeira. É verdade. Por que é importante o meu trabalho? Por que eu faço o que eu faço? São as primeiras perguntas para se fazer. Mas normalmente isso acontece quando você não tem suprida, se eu voltar para aquela pirâmide de Maslow, eu não tenho suprida as necessidades fisiológicas. Cara, eu preciso achar qualquer coisa, eu estou numa situação complicada e eu continuo achando que o dinheiro é a meta ao invés de um combustível para eu colocar no meu carro, que é a minha empresa, que é a minha vida, que vai me levar para o propósito, que é o destino. O propósito é o destino, não é o dinheiro. O destino, se você tratar o dinheiro como o destino, é isso que acontece. Ele passa a ser o seu Deus e tudo vai gerar em cima do dinheiro. Gerou mais dinheiro, não gerou mais dinheiro, gerou mais custo. Ele passa a ser o teu balizador que te deixa agressivo porque você não está alcançando a sua meta de dinheiro. E você alcançou mais dinheiro, você começa a gastar mais e vai querer mais, isso acaba sendo um ciclo que vai crescendo. E você não sabe por que está crescendo, você não sabe por que você quer mais dinheiro, né? Porque você não parou para pensar, cara, o que esse combustível, esse dinheiro vai me levar? Para onde? Por que eu estou querendo esse combustível? É para me levar o carro para onde? A partir do momento que eu paro para começar a entender isso, eu começo a mudar essa prioridade, meta e até às vezes a forma como eu enxergo equipe, a mim mesmo, o mundo. Cara, eu quando estava
quando 2017 isso, eu estava como gerente de fábrica da Baker Hughes, em antiga GE Gás, em São Paulo, em Jandira, e eu recebi um convite para ser líder global de qualidade na área de projetos. Era para me mudar para Bristol, na Inglaterra. Era o que eu queria desde moleque. Lembra que eu falei para você no começo da live que eu amava qualidade, eu estava desde da faculdade fazendo pós-graduação de qualidade, era o que eu queria. Eu com 22 anos já achava, cara, meu sonho é ser um líder global de qualidade numa empresa multinacional. Era isso que eu queria fazer. E como o bate-papo não é sobre carreira, eu não vou gastar muito tempo nisso, né, como construir carreira. Mas eu cheguei nessa posição e brilhando, radiando de felicidade, porque eu estava conseguindo o cargo. Eu não estava ainda pensando por que eu queria aquilo. Quem que eu ia ajudar? Seja empresa, seja pessoas, quando eu alcançar aquilo. Que impacto que eu vou causar? O que acontece na minha vida quando eu chegar lá? Eu não estava pensando nada disso. Porque eu estava pensando, é isso que eu quero. Para mim. É minha meta. E então a empresa falou assim, cara, já que você está indo para a Inglaterra, enquanto sai teu visto, a gente tem uma planta em Petrópolis de um outro negócio que está quase para fechar. Tem como você ir lá e fazer um diagnóstico, ver aonde poderia melhorar essa empresa, se é que dá. E como o processo de visto ia demorar uns 3 meses, então fui nesse assignment de 3 meses para Petrópolis. Vamos lá, pertinho da casa dos meus pais. Vamos embora, né? Então fui lá, eu tô indo todo final de semana de volta para São Paulo para ficar com a família. E comecei a fazer diagnóstico daquele mesmo jeito, relacionando com as pessoas de forma genuína, tentando entender qual é realmente a dificuldade que eles estão passando, por que eles estavam tão infelizes na empresa. Foi um dos motivos, um dos estudos de caso, aliás, foi o meu principal estudo de caso, onde eu comprovei que felicidade leva ao sucesso e não vice-versa. E teve uma vez uma conversa num café com uma moça que trabalhava na área de compras. Eu tinha ajudado ela com programação neurolinguística a passar na prova de direção dela, que ela já tinha tentado 3 vezes e não tinha conseguido. Então eu fiz um bate-papo nesse sentido com ela e ela foi fazer a prova e passou. Então ela... E além de outras pessoas que eu ajudei, mas ela vendo aquilo tudo, ela veio para mim e falou assim, cara, isso antes de saber se ia dar certo ou não o visto. Falou assim, cara, você já parou para pensar se não foi Deus que colocou você aqui para ajudar a gente? Tem tanta gente aqui que está precisando de ajuda e você está ajudando tanta gente, mesmo que você não está liderando ninguém aqui, você já mudou a vida de tanta gente. E eu parei ali, cara. Comecei a pensar em propósito. Falei, cara, tô estudando tanto sobre essas coisas e não fiz em mim? Que maluquice de estudo é esse? Não parei para aplicar essa análise em mim? Desculpa ficar um pouquinho. O motivo porque foi um momento muito legal na minha vida. É um pessoal que eu amo demais, aquele pessoal de Petrópolis. Um time fora de série. E eu comecei a parar a pensar, por que eu quero essa área de qualidade? Eu estava pensando só no pilar, é isso que eu sei fazer. Que eu era hoje já não tem tempo que eu não leio norma ISO 9000, saí da qualidade desde 2015. 2015 nada, 2013 que eu saí da área de qualidade. Mas
eu, até então, quando eu queria ser líder de qualidade, era difícil encontrar alguém que discutisse a ISO 9000 comigo no mesmo nível, sem falsa modéstia, porque eu estudava demais aquilo, demais aquilo. Participava de diversos fóruns internacionalmente para estudar, para trocar ideia, e discutia muito com auditores, reverti de trocentas potências não conformidade, mostrando de novo o embasamento científico, né? Mostrando, tá aqui na norma, o que você está falando não é assim. E comecei eu estava pensando nesse pilar só. Cara, é isso que eu sei fazer, é assim que eu posso contribuir para a empresa, mas na verdade eu posso contribuir de maneiras muito diferentes. E o que eu quero, quando eu quero contribuir, eu estou falando de pessoas. Eu quero ajudar as pessoas a florescerem. Preciso estar na qualidade para isso? Não preciso. Algumas semanas depois, veio a notícia que a GE tinha comprado a Baker. E nessa transação, ela cancelou todas as como é que é o nome? As transferências internacionais. Isso me foi dito numa sexta-feira à tarde. Depois de passar o final de semana chorando, porque mesmo assim é um sonho de adolescente que você está tirando o doce da boca, né? Na segunda-feira, por todo o trabalho que eu estava começando a fazer com as pessoas em Petrópolis, me veio um convite da então líder do negócio de Petrópolis, que até hoje é minha chefe, e falou assim, cara, ela falou assim, I got your back. Tipo assim, tamo junto, né? Tô contigo. Se você não quer e continua nesse trabalho e no final do ano, se der certo, você virar o plant manager, daí eu falei, cara, com certeza. Por que eu falei com certeza? Porque eu tinha conectado a resposta com o propósito. Isso funciona. Se eu estivesse naquele mundo só da qualidade, eu nunca ia aceitar, porque eu ia falar que isso está fora da qualidade. Então eu conectei com o propósito. E os resultados maravilhosos da planta de Petrópolis, do time de Petrópolis, fez com que pessoas fossem promovidas e eu e outra funcionária fôssemos convidados para vir para os Estados Unidos. Foi assim que eu cheguei. Eu devo muito isso a essa análise de propósito, parar para pensar que o combustível não é o destino, que o dinheiro não é o destino, ele é só uma ferramenta para me levar para o meu propósito. Isso foi uma mudança de jogo para mim. Ô, Du, até pegando esse gancho que você falou, a equipe tinha quantas pessoas? 40 e poucas pessoas. Tá, e você trabalhava direto porque você fez todo um movimento lá, mas como que foi para ti nesse momento? Como que é a estratégia que você usa? Você chegou ali, de repente, obviamente, você foi tomar contato com a equipe, você deve ter identificado várias questões, talvez motivação, talvez ausência, talvez falta de feedback. E geralmente as pessoas, quando estão nesse ponto, elas já estão um pouco desanimadas, né? Para não dizer frustradas. Como é que, de repente, nesse movimento, qual foi o primeiro passo na intervenção? Você chamou elas para trocar uma ideia? Era direto? Como é que foi esse movimento que você fez? Porque 3 meses, você falou, né? 3 meses é um resultado extraordinário. 3 meses para virar gestor. Né? Para a empresa sair de patinho feio do negócio para virar benchmarking comparado com plantas nos Estados Unidos, na Malásia, na Itália, isso foi 1 ano de trabalho. Não tem mágica também. Né? Mas se eu separar as áreas de gestão de pessoas e do gerenciamento do negócio, né, da administração do negócio, falando primeiro na administração do negócio, porque eu quero gastar mais tempo, ou investir mais tempo falando de pessoas. Eu trabalho muito com 2 coisas, prevenção e controle. Eu bato forte em prevenção. Eu sou chato com prevenção. E se alguma coisa é para ser feita, para dar resultado em 15 dias, eu quero dividir por 3, eu quero saber no dia 5 e no dia 10
como que a gente está indo, se está aonde a gente deveria estar para dar tempo de eu tomar qualquer ação para não esperar o dia 15 e estar o leite derramado já. Eu faço análise de prevenção desde a concepção do produto até a entrega para saber onde estão nossos maiores riscos e eu faço auditorias baseadas em riscos. Esse foi inclusive meu TCC na FGV, na gestão de projetos, auditoria baseada em risco. Foi até capa de revista do Mundo Qualidade de projeto. Legal. Então, eu sou muito, muito chato com prevenção. Me cerco demais em prevenção. Prevenção em tudo que eu faço. Ou seja, não é só em segurança, não. É em qualidade também pra caramba. No projeto. Então, esse é um pilar muito forte. E depois, controle de processo, não de pessoas. Porque, de novo, motivação intrínseca está ligada com autonomia, que é o contrário de controle. Quanto mais eu controlar, menos autonomia eu estou dando, menos a pessoa vai ter motivação intrínseca. Então, é controle de processo, indicadores de desempenho que me digam se eu estou onde eu deveria estar de forma preventiva, para eu tomar ação quando eu tenho que tomar. Então, eu sabia todos os números daquela empresa, assim como eu sei todos os números de onde eu estou agora. Então, esses dois pilares de administração eu tenho muito forte em mim. Agora, gestão de... Essa é a minha metodologia, tá? Estou dizendo que essa é a única. Eu sou assim. Pessoas, primeira coisa é o interesse genuíno, que a gente já conversou. Segundo é observação, porque o tratamento é individual. É tratar com desigualdade os desiguais, porque cada um tem sua linguagem de valorização, cada um tem sua forma de se motivar, cada um tem a forma de absorver a mensagem, seguindo o conceito de inteligências múltiplas. Então eu fui observando como cada indivíduo funciona de acordo com determinadas características. Eu tinha até planilhado. E como era o funcionamento de cada um, para eu ir testando. Mas, cara, nada disso era tão poderoso quanto realmente me interessar pelas pessoas. Como está sua filha, como está sua esposa, seu marido. Como é que foi aquela situação? Me interessar de verdade. E esses 3 meses serviram para essa observação. Para entender como cada um funciona. E para observar que o que estava fazendo aquele resultado tão ruim era como a liderança estava os fazendo infelizes. Estavam fazendo... Perdão, estavam fazendo se sentir culpados pela não entrega do resultado. Então, qualquer área que você andasse da empresa, estava todo mundo de cabeça baixa. Sem falar que você tinha gente afastada por burnout, um estagiário que desmaiou no estacionamento, outro gerente com princípio de taquicardia. Caraca. Cara. É isso que esse cenário de medo acaba causando. Né? E como eu já tinha passado por situações semelhantes, eu tive líderes semelhantes, tanto no exército quanto fora do exército. Meus primeiros anos foram no exército, como eu falei, né? Meus primeiros 9 anos de carreira foram no exército. Eu decidi, esse foi um dos motivos de eu querer largar tudo, tipo de gestão que eu não concordava. Eu falei assim, cara, eu não vou fazer o mesmo. É sacanagem, se eu tô me sentindo assim, é sacanagem eu fazer o mesmo com os outros. Esse ciclo quebra agora. Vai quebrar em mim. Então eu vou fazer isso com os outros. Então, eu me prometi para aquele time, não prometi para eles, eu me prometi que o meu foco era a felicidade deles. De novo, ambiente com emoções positivas mais do que negativas. Permita-me subtrair a valência para não ficar tão extenso. Ver se eles estão fazendo aquilo que o desafio deles está de acordo com a habilidade deles. E sempre drive do propósito. Foram as 3 coisas que eu comecei a focar. Lógico que para isso acontecer, eu preciso fugir do problema da amígdala.
eu tenho que satisfazer, comparando de novo com o Maslow, fisiológico, mas o segundo é segurança, a pessoa se sentir segura. Eu não quero que ela se sinta vitimizada, terceirizando culpa, jogando culpa para o outro. Se eu estou gastando tempo me defendendo, culpando, estou gastando menos tempo sendo produtivo. Eu quero quebrar esse sistema, foi isso que eu quis fazer. E a gente só resolve nossos problemas quando a gente para de terceirizá-los, né? Se achar que depende do governo para eu prosperar, depende do meu líder ou da minha líder. Esse vitimismo é que está impedindo as pessoas de prosperarem. Nós temos outras causas, mas isso tem um papel fundamental. Então, cara, não tem esse negócio de a culpa é do fulano, não fui eu, foi fulano. Acabou. Essa palavra é proibida aqui dentro. Acabou. A palavra culpa não existe. Vamos substituir por responsabilidade. Talvez seja um caminho para a gente começar a trocar esse mindset. Então, a gente começou a fazer as pessoas se sentirem seguras de estarem ali. Para depois eu pensar na felicidade delas, nas necessidades neurológicas básicas das pessoas. São básicas porque elas estão conectadas com esse sistema de instinto nosso, principalmente com, de novo vou falar da amígdala, é necessidade de pertencer ao grupo, são todas necessidades que vêm dos nossos ancestrais neandertais daquela época, né, que foram desenvolvidos ali. De eu ter direito de errar, que se eu erro querendo fazer certo, se eu tomar uma porrada, eu paro de querer fazer certo, eu vou começar a esconder. Eu mato a criatividade com isso. Então, quando eu erro, eu aprendo. Se eu faço violação, eu sei que está errado, e faço mesmo assim, aí sim é punição. Mas eu quebrei isso por dar direito às pessoas a errarem. Se eu quero criatividade, eu tenho que estar convivendo com o erro para crescer. Não tem crescimento sem erro. Não tem músculo crescer sem se ferrar. Serem ouvidas e se sentirem valorizadas. Foi a base. A base. Então, de novo, segurança, necessidades neurológicas, agora eu parto para os pilares da felicidade. Analisando um a um como é que cada um se sente. Cara, eu só troquei uma pessoa só naquele grupo, os 40 e poucos. Caramba. Mesmo time. A gente saiu de empresa que ia fechar, blacklist da Petrobras, para benchmarking. Para número 1 do mercado. A gente tem um custo de má qualidade e problemas de segurança zero. Zero. Então, isso foi um estudo de caso, uma prova de que o problema está em você achar que o resultado leva ao sucesso. Enquanto eu não tiver resultado, se eu não der resultado, então eu não estou tendo sucesso, eu vou bater, porque batendo as pessoas vão se tocar, vão ter senso de urgência. A gente escuta bastante isso. Só que elas esquecem que se eu tiver senso de propósito, eu não preciso de senso de urgência. É verdade. Então vamos lá dar senso de urgência. Então isso que a gente começou a trabalhar, então com o mesmo time, o resultado veio. Então pessoas felizes entregam mais resultados e não o contrário. Sim. Edu, você falou aí, você me trouxe uma dúvida aqui que eu acho que é bem, talvez forte em termos da liderança. Quando de repente você está montando uma equipe, você precisa de uma certa, não vou dizer uma coesão, porque sempre vai ter ali, sempre é um ajuste, né? Uhum. Mas, Edu, para você assim, o que caracteriza que aquela pessoa, cara, ela não dá mais para ficar no time, você vai ter que desligar mesmo? Porque a frase é um pouco, talvez até rudimentar, não sei se seria essa palavra, mas ela ilustra. Uma maçã podre contamina as outras. Não necessariamente, mas você vai ter ali uma predisposição a uma desmotivação geral. Então, muitas vezes as pessoas, elas querem, os líderes precisam trabalhar as equipes, mas às vezes dão um passo para trás quando percebe que precisa, cara, desligar alguém que já não está mais engajado, está ali, mas às vezes tem conhecimento, tem ali, mas não tem mais vontade. Para ti, qual que é o limite, Edu? Até onde chega que você fala, meu, aqui Legal, não isso aí. posso fazer. Tem por diversos
motivos que pode gerar isso acontecer. Vou tentar ser o mais sucinto possível e provavelmente eu vou esquecer alguma Fica coisa. tranquilo. Mas Fica, só fica agradecer tranquilo. ao João Paulo. Paulo. Cara, esse cara é um cara muito bacana também. Lembrou no treinamento que a gente fez há anos e anos e anos atrás. Um abração pro João. Bom, primeira coisa, eu tento eliminar o viés. Como assim? Às vezes, eu não gosto da pessoa. E tô achando... A pessoa pode estar até dando resultados eu não gosto, cara. Às vezes é porque valores não batem, valores pessoais, né? Não batem, é o estilo de vida. Eu acabo encrespando com essa pessoa por conta disso. Pode ser um motivo que é um motivo horroroso, mas isso acontece bastante. Às vezes a pessoa não teve treinamento suficiente para trabalhar no pilar da maestria. Não tem know-how suficiente. Eu não treinei, não providenciei conhecimento suficiente. Troquei de função, mas não preparei. Às vezes tem outra pessoa de outra área que não gosta ou acha que a função dela envolve outras coisas ou mais coisas ou coisas diferentes e vem me dar um feedback negativo porque achava que era aquilo e não sabia. Então tem que esclarecer. Ou seja, eu preciso eliminar primeiro quaisquer vieses que não são relacionados a comportamento e resultado. Porque não adianta, que a gente tem que falar de resultado, porque a gente não vai muito mais longe que nossos resultados. Então, primeiro eu elimino isso. A segunda coisa que eu acho interessante pensar, se eu providenciei toda essa questão de propósito, de maestria, ou seja, se a pessoa está fazendo algo que é ligado realmente ao ponto forte dela, ou aos pontos fortes dela, se eu criei um ambiente de valorização, aquele ambiente onde sobressaem as emoções positivas, valência positiva a negativas, tudo isso que a gente conversou antes, se mesmo assim não está entregando o resultado, eu antes de cobrar, eu vou perguntar, está precisando de ajuda? Está acontecendo alguma coisa? Posso ajudar? Alguém, não precisa ser eu, mas alguém pode te ajudar? Não deu certo. Vem análise de performance, que você vem periodicamente conversando sobre o resultado, sobre o comportamento, sobre por que está acontecendo, aonde tem que melhorar. Passou na análise de performance, você vai dizer, porque você veio analisando periodicamente, olha, aconteceu isso. Dependendo, estou pensando em leis trabalhistas diferentes do Brasil e onde eu estou aqui. Aqui, por incrível que pareça, muito mais difícil de demitir que no Brasil. Mas a segunda vez que o resultado anual não veio, se eu já falei no primeiro, eu já fiz, de novo, fiz toda essa preparação e análise, no segundo eu me sinto em condições de poder demitir. Agora, quanto é laranja podre, como você falou, aí a conversa é diferente, né? Lógico, tudo isso sempre muito alinhado com RH. Porque, para mim, se essa pessoa não está junto do propósito da empresa, dos valores da empresa, principalmente posição de liderança, e está causando falta de confiança ou infelicidade, isso para mim é pecado. Isso para mim é grave. Isso para mim é grave. Eu vou ter todas essas conversas, mas esse processo, se não tiver mudança, ele é acelerado. Para mim, ele é acelerado. Lógico que tem que estar conectado com o resultado, mas esse processo para mim é acelerado. Eduardo Félix. Se essa pessoa não está conectada com valores da empresa, com o propósito da organização e com estilo, cultura como você falou lá no início do clima organizacional, né? Cultura organizacional, isso para mim é um acelerador para a pessoa sair. Mas depois de todas essas análises.
Eu vou te colocar numa situação difícil, assim, vai. Talvez você já tenha até passado já. Pode ser que sim, você tem uma extensa carreira. De repente você está lá, você está liderando uma equipe, você tem, vai, uma ou duas pessoas aí que não estão se engajando no time, você está percebendo que claramente as pessoas já não estão mais afim, mas de repente nesse contexto aqui, para deixar mais emocionante, tua parte superior ou RH não permite que você desconecte aquela pessoa e mesmo assim te cobra um resultado. Cara, como é que esse cara age? Que legal, Eu cara. encontro Passei muito, por isso. nossa, eu me deparo muito com isso, Edu. Já passei. É fácil passar por uma situação dessa. Se você quer desconectar alguém, tá ligado na CIPA, né? Por exemplo, você não pode desconectar. Não precisa ser nem vindo de cima, É né? verdade. Já passei algumas vezes por situação dessa. Primeira coisa, deixa eu falar sobre engajamento rapidinho. Fica à vontade, Edu. Porque se a pessoa não está engajada, a primeira coisa que eu penso é o que eu fiz errado. Tá. Né? Não é sobre ela. Primeiro eu penso sobre o que eu posso fazer diferente. Talvez eu não observei diferente, eu não estou dando a atenção que deveria dar para entender o que está por trás dessa falta de engajamento. Que pode ser diversas coisas, cara. Tem gente que se engaja, dá mais importância, por exemplo, a equilíbrio entre o que faz e recebe. Outras pessoas, a estrutura e processo. Outras, a liderança. Outras, a oportunidade de desenvolvimento. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Reconhecimento e recompensa. Confiança na empresa. Propósito. Meta, objetivo claro. Tudo isso pode ser motivo, uns para mais, outros para menos, dependendo do indivíduo, para se engajar. Agora, tem um estudo muito legal de 2010, que foi apresentado em Oxford, do Arnold Baker, e eu esqueci o nome do... o sobrenome do outro eu esqueci, ele que me perdoe. Mas eles fizeram estudos em Oxford sobre engajamento. Na verdade, o objetivo deles era bem-estar psicológico, mas eles chegaram em algumas análises interessantes. Alguns resultados interessantes na pesquisa que eles conduziram. A gente está engajado ou engajada quando a gente está experimentando emoções de autoativação. Emoções de autoativação pode ser excitado, entusiasmado, energizado, feliz, ou agitado, hostil, irritado, chateado, tenso. Emoções autoativação. Junto com mais emoções positivas do que negativas. Eles dividiram em quadrantes. Então, se eu pegar esse quadrante, emoções de autoativação, mas agradáveis, é onde eu tenho engajamento. Coincidentemente, ou não, é onde está a felicidade. Interessante. Faz uma comprovação científica. Ah, que legal. Agora, se eu tenho emoções de baixa ativação, mas continuando sendo mais agradáveis do que desagradáveis, eu vou estar contente, relaxado, calmo, tranquilo, eu tenho satisfação. Eu não tenho engajamento, eu tenho satisfação. Satisfeito. Está atingindo o que eu queria. Comi, acabei de comer, satisfiz uma necessidade. Estou satisfeito. Satisfiz uma necessidade. Então, estou satisfeito, consegui o que eu queria. Agora, se eu tenho emoções de ativação baixa e a maioria desagradável, vamos pensar em um terceiro quadrante, é onde está o burnout. É onde sentimento letárgico, fadiga. E para fechar o quadrante, autoativação desagradável, eu tenho pessoas workaholics. Eu vou estar de novo agitado, hostil, irritado, tenso. Então, o que eu quero para ter engajamento, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu estou num ambiente onde tenha mais emoções de valência positiva do que negativa, com uma autoativação. Então, eu quero felicidade, eu quero entusiasmo, eu quero excitação, quero agradabilidade para as pessoas se sentirem engajadas. Eu só tenho engajamento se eu tenho essa combinação. Então, essa é a primeira coisa, só para explicar um pouco mais sobre engajamento.
Tá, cumpri, já fiz o que eu tinha que fazer, fiz essa análise do que engaja aquela pessoa. Fiz essa análise do Arnold e do Ido, mas a pessoa não quer nada com nada, tá ali para causar confusão. Tem alguma história de vida, né, sofrida, algum problema fora. Você pensar em como foram criadas na história, crenças, valores, o ambiente que foi criado da pessoa. Tem algum problema que está acontecendo. A primeira coisa que eu faço é tentar conectar com não necessariamente de regressão, mas conectar essa pessoa com a ajuda de psicólogo. Cara, o que está fazendo esse comportamento acontecer? Essa não vontade. Eu não vou resolver a fome mundial, mas eu vou tentar ajudar uma alma. A primeira coisa eu penso na pessoa. Eu tento enxergar a intenção positiva. Agora, se não tem intenção positiva nenhuma, eu vou fazer de tudo para que o impacto no resultado da empresa seja o menor possível. Vou colocar em uma função, já que eu não posso demitir, uma função onde tenha menos impacto no resultado. Eu vou tentar deixar como um especialista em uma área, ou numa área onde, de novo, menos impacto no resultado, para tentar com que essa pessoa não espalhe essa semente. Né? E toda vez que eu demito alguém, eu junto o time e falo por que isso aconteceu. Até para não ter a sensação de, será que vem mais aí? Será que estão passando por uma situação? Né? Então, eu tenho essa conversa com quem fica, eu me preocupo bastante com quem fica. Né? Eles estão gerando resultado. Mas isso já fiz algumas vezes, né? De colocar em área que tenha menos impacto ou menos interferência, interseção com outras pessoas, menos contaminação. Eu tento criar, como é que é aquela barreira... tem uma expressão na qualidade legal para isso. Para evitar que se espalhe a contaminação. Eu esqueci o termo para isso, mas eu tento fazer com que colocar num lugar onde tenha menos, onde possa contaminar o menor número de pessoas possível. Sim. Edu, você também faz, você dá consultoria para empresas? Sim, já dei algumas palestras. Consultoria já há tempo que eu não faço. Há bastante tempo. Eu tenho feito bastante palestras para empresas ou coaching ou mentoria individual, né, para alguma pessoa que esteja em posição de liderança, mas eu reduzi demais meu tempo com isso. Tenho muito pouco tempo para isso, mas é uma cachaça, eu adoro ajudar. Se alguém me pede, eu não tenho como negar. Eu não divulgo muito, não. Aliás, eu não costumo divulgar. Mas se alguém me pede, eu tenho muita dificuldade de negar, ajudar alguém a se desenvolver, né, a florescer. Sim. É porque quando você estava falando dos processos, das métricas, da forma, nossa, interessantíssimo, né? Eu até pensei, pô, vou pegar um papel aqui e falei, não, a live está gravada, depois eu assisto de novo e pego aqui, porque você foi dando umas sacadas aqui muito interessantes até para essas métricas de qualidade, para esses pilares criados, né? E esse é muito legal conversar contigo, porque essa visão que você tem é uma visão que traz uma certa segurança e abre aqui uma caixinha de Pandora de ideias, viu, Eduardo? Porque realmente entrar com essa análise é uma coisa que engaja mesmo, que motiva. Olha, eu não tive a oportunidade, quando estava no mercado de trabalho, de ter um líder como você, assim, que daria toda essa abertura. Mas deve ser extraordinário o cara fazer parte de uma equipe tua, viu, Eduardo? Porque meu, sinceramente, sem querer puxar o teu saco, mas com muita honestidade, pô, você é uma raridade do pessoas como você, como a Patrícia que conversamos, que tem essa visão de liderança, porque olha só, de repente na pergunta que eu te fiz, você poderia trazer algo para mim, de repente pode tentar o que der ali, mas se não der, tchau.
mas você bateu muito forte na questão, vou tentar ajudar essa pessoa, vou tentar resgatar essa pessoa, vou tentar entender quais foram os motivos, não simplesmente eu vou ter a visão da equipe, o cara não quer e tchau, enfim, que é o que mais a gente percebe, né? A minha experiência dentro do mercado corporativo nesse sentido, ela teve boas referências, obviamente, mas ela deixou realmente um significado assim de uma visão superficial, que é um termo um pouco chulo, mas não tem outro que encaixa, que é aquela economia porca. Eu via os caras, de repente, economizando, vamos colocar aí, vai, vou chutar números fictícios. Eles economizavam 100 mil para verba de treinamento e gastavam 1 milhão de perca, porque aqueles caras que estavam ali eram os caras que na área que eu trabalhava, Eduardo, trabalhavam com a, a vitalidade da aviação, que é combustível, cara. E pense você montar uma equipe, aí você cria um setor que tem 30, 40 pessoas que trabalham calculando os combustíveis do voo que você faz, da tua empresa, e 10, 20 anos depois você nunca deu um treinamento comportamental para essas pessoas, só treinamentos obrigatórios de revalidação de carteira. Cara, o prejuízo era muito grande. Tudo vai girar em torno de número. Saía baratinho aqueles treinamentos, Eduardo. E aí a gente percebe que é uma questão de muitas vezes de visão. Por isso que é muito, para mim é uma satisfação muito grande sempre trocar ideias contigo, porque você traz a visão da humanidade, da criação, do desenvolvimento, mas traz também uma outra visão, que é onde entra aquela questão da liderança científica, que, cara, complementa, ou seja, você traz bases, não é uma coisa que simplesmente, vou montar uma equipe porque eu estou empolgado, estou feliz e quero montar. Legal, isso é fundamental, mas sem essa experiência para você gerar essas métricas, vai ficar muito difícil você mensurar o que está dando certo, porque, de uma certa forma, a questão do engajamento, a questão do foco, a questão do clima, a gente consegue sentir, mas a mensuração real mesmo é o resultado, né, Eduardo? A mensuração é sempre no resultado. E, normalmente, a gente vai eu preciso medir o resultado. E a métrica também vai te exigir um senso de propósito. De novo falando disso. Eu costumo ver se a meta não tá boa, costumo pensar, tá, e se eu não alcançar essa meta, o que acontece com a empresa? Eu estava até tendo uma conversa dessa recentemente, porque uma das empresas do grupo onde eu trabalho, da empresa onde eu trabalho, eu estou numa posição global, então eu tenho plantas nos Estados Unidos, Itália, Holanda, Malásia e Noruega. E eu estava conversando com o gestor, um pedaço do processo. Cara, você está fazendo em tantos dias, você tem que reduzir pela metade o que você está fazendo. E eu quero construir com você esse caminho para chegar na metade, que eu sei que dá para fazer. Mas eu preciso, com a sua permissão, para analisar a sua área, entender o que está te impedindo de fazer. Você quer fazer isso comigo? Te interessa fazer em metade do tempo? Mas se eu fizer em metade do tempo, vai ajudar a empresa em quê? Foi a pergunta que ele me fez. Ou seja, ele estava sem propósito. A empresa não conseguiu dar senso de propósito para ele. Cara, então eu gastei muito, investi muito tempo conversando com ele sobre por que a gente tinha que fazer na metade do tempo. Eu me preparei demais para conversas e mais conversas, e gestores perguntando, o resultado não está acontecendo ainda. Eu falei, calma. Se eu chegar jogando uma bomba atômica na área, falando que vai mudar tudo, o teu resultado vai acontecer um mês, talvez no segundo mês, e daqui a pouco os efeitos da bomba atômica se acabam, porque ninguém vai aguentar. Vai ter gente pedindo para ir embora. E aqui nos Estados Unidos, cara, o nego pede mesmo. Nesse mercado que eu tô. Então não é assim. Você não acha gente com facilidade. É um conhecimento, um know-how muito específico. Então não é assim. Então, deixa eu preparar o terreno, deixa eu colocar a fundação.
Beleza. Quando eu senti que ele, cara, eu preciso reduzir para metade. Quando eu senti que ele comprou, eu falei, velho, agora vamos lá pro chão de fábrica agora e vamos arregaçar a manga e vamos arrebentar. A gente começou a fazer análise, planejamento estratégico e vamos embora, que não sei o quê. Entendemos, cara, é aqui que você está perdendo tempo, tem que você trocar alguém aqui para o primeiro turno, para o segundo turno aqui, e coloca tal, e compra um bracinho tridimensional aqui, ali, que sei o quê. Pronto, você consegue fazer. Vamos embora, vamos apresentar essa proposta? Vamos. Apresentamos. Era, por exemplo, de 30 para 15 dias para se realizar aquele processo. Já estamos no 17. Já estamos no 17. Falta muito pouco para chegar no 15. A gente já sabe o que precisa fazer. Mas, cara, foi de um mês para outro. De repente aconteceu. Mas porque eu preparei demais o terreno. Enquanto ele não sentiu o propósito, eu não fui adiante, não enfiei goela abaixo a mudança. Porque sabe por que as pessoas não se importam se a meta foi ou não alcançada? É porque não estão conectadas com o propósito. É só por causa disso. Não está conectada com o porquê. Criança não levanta cedo para ir para a escola, não tem vontade de ir para a escola, porque ainda não consegue enxergar por que é importante a escola. Outro exemplo. Por que é importante aquele aprendizado? Não está tangível ainda para elas. Pessoas não se importam em não ter atingido meta porque não estão conectando com o porquê de atingir. Não vê problema se não atingir. Aí o que você faz é começar a colocar incentivo financeiro para atingir, torna mais caro para atingir a meta e começa a dizer para si mesmo que as pessoas se motivam por dinheiro. Aí volta para aquele papo lá inicial de ser pago para fazer. Né? É verdade. Então, eu faço muita essa análise quando eu estou falando de metas. Eu paro um tempão, cara. Por que a gente tem que alcançar esses resultados? Over cost per head, que é uma meta super comum em manufatura. O tempo de processo, o custo. Por quê? Por que a gente tem que fazer isso? Minha sessão de metas, de desenvolver metas, a primeira é só sobre isso. Só sobre isso. Pô, você deixa bem claro pra gente por que que é importante, evidentemente, cientificamente, filosoficamente, constatadamente, o autoconhecimento para um líder, né, Edu? Porque Opa! quando você estava trazendo aí, cara, é realmente isso. De repente a criança ali não foi instruída porque você deixou. E eu, putz, concordo plenamente contigo, faz todo sentido para mim. Se de repente eu não consigo aqui, meu filho não está engajado para fazer alguma coisa, é porque eu não parei o tempo suficiente, talvez, para mostrar esse engajamento para ele. Eu fui pelo mais fácil. Eu quis usar aquela coisa que. Vamos pegar ali do monge do executivo. Eu quis usar o poder em vez de criar autoridade. Né? Eu quis mandar, eu quis colocar ali. E me parece que é muito comum essa cultura, de repente, ir para o mercado profissional e a gente ficar com empresas frias, né? Que caem lá naquilo que você já trouxe no começo. Você está aqui, você não assinou o contrato de trabalho, então faz o que está no papel e ponto. Putz, aí a gente está. É quase que uma empresa meio que militarizada, né? Não querendo. Mas a coisa faz. Sim. Ela que datado, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cara, aí ferrou a cultura, né? Aí a felicidade vai por água abaixo que o cara. Pronto, chegamos na síndrome do domingo à noite. É exatamente para isso aí que o cara não quer voltar. Cientificamente improdutivo. Cientificamente comprovado que é improdutivo. Muito interessante. Ô, Edu, dá para ficar conversando umas 4 horas com você aqui, porque pergunta não falta, viu, Eduardo? E olha, eu não quero me aproveitar de você, estamos aí praticamente uma hora e meia, praticamente 1h25 de live. É, se fosse possível, Edu, se você sentir que é possível, uma dica assim bem direta para as pessoas, você já trouxe todo bem conectado, mas que mensagem você deixaria para quem está nesse momento querendo construir uma equipe de alta performance ou mesmo engajar a equipe, Edu? Cara, difícil pensar alguma coisa tão rápida, mas talvez pelo momento que eu esteja passando da minha vida, eu estou com 46 já, eu acredito muito que a gente está aqui para evoluir
neurologicamente, espiritualmente. A vida é uma estrada de evolução neurológica e espiritual. Não religiosa, espiritual. Chama-se de espírito, ou qualquer outro nome que você queira, ou que quem está assistindo queira dar. E se eu acredito que eu estou nisso para mim, e como eu acredito que o ser humano é um animal social, a gente não faz sentido a minha vida sem estar conectado com outras pessoas, sem me ajudar. O ser humano, a espécie humana só sobreviveu por conta disso, lá atrás dos nossos ancestrais, porque a gente não era o animal mais forte, a gente não era o animal mais rápido, a gente só consegue sobreviver ao leão se a gente atacar 10 juntos em vez de um contra o leão. Então a gente precisa um do outro. Essa coisa de eu me viro sozinho, eu vivo bem sozinho, isso é hipocrisia. Isso não é verdade. A gente foi feito para se conectar. Nosso cérebro se desenvolveu, aí é fisicamente falando, para isso. Quando a gente descobriu o fogo, que a gente passou a precisar de menos alimento para absorver a energia que a gente precisa, o seu cérebro ficou pensando, tá, e agora, o que eu faço? Se eu não preciso mais ficar andando, correndo para cima e para baixo procurando comida, então ele desenvolveu circuitos sociais. Então a gente é feito para conexão social. Então, se isso é verdade, se eu juntar com a verdade da evolução neurológica e espiritual, eu acredito que meu papel como líder, talvez como ser humano, é proporcionar o mesmo para o meu time, o mesmo para a minha família, para as pessoas que se aproximam de mim, e eu receber o mesmo delas, focar qual foi a intenção positiva com aquele comportamento, ou com o meu, e ajudar a gente a florescer, um ao outro a florescer, porque eu não consigo florescer sozinho. E quando a gente serve, quando a gente ajuda as outras pessoas a florescerem, é quando a gente consegue a verdadeira sensação de felicidade, de plenitude, de bem-estar psicológico. Então, isso está muito, para mim, na causa de por que eu fui atrás de estudar, por que pessoas felizes rendem mais. Porque eu queria que as pessoas acreditassem ou experimentassem, tivessem curiosidade de experimentar a mesma sensação que eu experimento, de que eu aprendi. Então, eu fui atrás de embasamento científico para isso e eu converso com quem quiser, mostrando diversos estudos, diversas comprovações científicas, de novo, desculpa a redundância, que é isso que eu desejo para você que está me ouvindo e para a sua família e para a sua empresa. Que você busque levar felicidade para as pessoas. Porque não só porque isso vai te trazer mais resultado, mas talvez vai te dar mais felicidade. Talvez seja isso que você está precisando, ser mais feliz. Que engraçado, Edu, que interessante, né? Porque você me fez pensar que, na verdade, mesmo a gente sabendo da prioridade das metas, dos números das empresas, e obviamente isso é imprescindível para a sobrevivência e crescimento, mas quando se atinge uma grande meta, na verdade, o sentimento de realização de cada pessoa é que é a verdadeira conquista, né? É da pessoa olhar e falar, cara, eu sou vitorioso, a gente conseguiu. Imagino o sentimento realmente das pessoas quando você chegou para lidar com elas lá atrás e de repente todo um ambiente bagunçado, as pessoas desmotivadas e de repente se passa-se um tempo, as pessoas olham ali e para você internamente saber que você foi um agente dessa transformação toda, putz, cara, isso não tem preço, né, Edu? Não tem dinheiro no mundo que pague um sentimento desse, né? Ah, não. O Tal Ben-Shahar já falava que a verdadeira felicidade não está nem em chegar no cume e nem só na jornada. É na jornada para chegar no cume. E daí dá para gastar também horas falando só sobre essa teoria dele. Né? Mas você vê que ele está falando de propósito, chegar no cume, mas fala da jornada. O caminho tem que te deixar feliz para chegar lá. Se eu viver uma vida inteira de sacrifício para querer chegar
no final e alcançar o cume, eu alcancei o cume e aí? Então eu experimentei felicidade por alguns instantes, onde eu alcancei que merda de vida que é, que é essa, cara? Então eu quero. O Tom Bechara fala, cara, vamos experimentar ao longo da jornada. Com jornada eu falo vida, caminhada. Né? Tentar experimentar esses três pilares da melhor forma possível. Que legal, Edu. Eu vou conversar com o Francisco aqui do canal para a gente fazer uma série do Eduardo Félix, um mês, porque tem muito para trocar ideia. Muito obrigado mesmo, viu, Edu? Edu, fala uma coisa, para a gente encerrar, também quero deixar aqui para ti. Você, nesse momento, você está com algum evento aberto? Você está fazendo algum movimento? Não, estou aqui Não? focado no meu bem-estar físico, ter função nova na empresa, que é um desafio maravilhoso, está uma delícia fazer esse trabalho aqui nas outras plantas. O problema é que eu tenho que ficar viajando, mas é muito legal. Mas eu não estou com nenhum planejamento de nenhum evento para esse ano, não. Esse é meu primeiro ano aqui, então estou muito focado na adaptação da minha família e na minha adaptação no trabalho. Lógico que atendimentos individuais eu tenho feito. Aliás, eu estou agora com dois coaches, digamos assim. Estou atendendo duas pessoas. Né? Mas evento aberto só no que vem. Tá bom. Que legal, Edu. Vou te chamar para mais oportunidades, meu amigo. Muito obrigado, viu, por sua receptividade As sempre. Sempre um horas. prazer enorme. Trocar ideia contigo é muito bom, Edu. As horas. Muito obrigado aí pro Douglas e pra Carol, minha xará, Félix aí. Então, até eu falei, ia te perguntar, falei, cara, eu tô falando Félix aqui, poxa, não? É uma querida amiga. Que legal. Gratidão, meu amigo. Uma boa noite para ti, viu? E boa noite a vocês que ficaram com a gente. Muito obrigado, viu? Nas ordens. Obrigadão aí. Um abraço, Edu.